mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, queridos, amém? Louvado seja Deus. Quero convidar logo os irmãos a abrirem a Bíblia. Salmo 25, versículo 12. Salmo 25, versículo 12. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. Assim está escrito: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Curve a sua cabeça por um momento e ore sobre esta palavra, ore sobre esta revelação. Ore para que Deus ministre ao seu coração de uma forma peculiar, de uma forma muito específica. Pai, nós bendizemos o Teu nome, nos debruçamos diante da Tua palavra que é viva e que é verdadeira, que é fiel e poderosa, e nos deleitamos diante do Teu ensinamento, na certeza que o Teu Santo Espírito estará aqui para iluminar o nosso entendimento, para nos instruir a seguirmos o Teu caminho, a Tua vereda, a vereda da retidão, da equidade, da justiça, a vereda da sabedoria. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Aqueles que podem, digam amém. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A vida, ela é feita de escolha. Venhamos e convenhamos, você está aqui hoje por causa de uma escolha. Você determinou, você decidiu vir aqui à igreja. E quando se trata da escolha, nós temos que ter muita coerência, porque nós temos a liberdade de fazermos a nossa escolha. Hoje nós fazemos a nossa escolha e amanhã a nossa escolha, ela nos faz. Você é resultado das suas escolhas. Eu não sei o que você vai ser daqui a algum tempo, mas é justamente o resultado, o fruto daquilo que você está sendo hoje. Gosto de citar a frase do poeta venezuelano Pablo Neruda, quando ele diz: somos livres para fazermos as nossas escolhas, porém sempre seremos escravos das consequências. Essa é uma dádiva que Deus nos deu, é o dom da escolha, é a liberdade consciente, é aquilo que alguns chamam de livre-arbítrio, é essa arbitrariedade que nós temos sobre os rumos, sobre os cursos, sobre o curso da nossa vida. E o interessante nesse texto, nessa passagem de autoria do salmista Davi, é sobre ele que nós vamos falar um pouco, é que ele diz: ao homem que teme, temor é respeito, temor é reverência, temor não é pavor, temor não é medo, ao homem que teme ao Senhor, o próprio Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Não é fácil tomar decisão. Eu sei que muitos aqui estão na dúvida, no dilema, porque a escolha, ela envolve um misto de sensações, um turbilhão de emoções. Somos tomados por medo, por ousadia, por confiança, por insegurança, por coragem e às vezes por dúvida. Tudo isso faz parte. Colocamos uma balança imaginária e percebemos onde o que é que mais pesa, entre danos e perdas, entre ganhos e lucros. Tudo isso faz parte justamente da escolha, e eu sei que ninguém aqui quer errar. Ninguém casa para se divorciar. Não é verdade? Ninguém entra em uma universidade para abandonar o curso, não entra em uma formação para abandonar o curso. Mas as coisas às vezes acontecem, infortúnios ocorrem
por causa da nossa escolha, e eu creio que todos são sensatos, sábios, prudentes o suficiente para não serem inconsequentes, levianos e irresponsáveis nas suas escolhas. Portanto, aqui está o manual de vida. E o meu convite hoje é: vamos recorrer à bússola divina, ao mapa de Deus, para que assim não venhamos ser infelizes em nossas escolhas. Porque um dia, cada um prestará conta a Deus pelos seus próprios atos. Cada um estará diante do grande trono branco, o tribunal divino, onde a Bíblia diz que tais homens são indesculpáveis, porque lá não há álibi, lá não há pretexto, lá não há subterfúgio, não há desculpas esfarrapadas. Tais homens são indesculpáveis diante do Senhor. Você não pode transferir a responsabilidade para algo ou para alguém. Você vai reconhecer definitivamente que você é o responsável por tudo em sua vida. Portanto, vamos nos apoderar dessa liberdade que Deus nos concede de uma forma consciente. E Davi nos ensina muito, através dos seus acertos e através dos seus erros. E eu aprendo por meio de Davi, e gostaria de compartilhar essas lições, esses princípios, e aqui dá esses ingredientes, você vai fazendo a refeição que você quer comer. O banquete que você quer degustar, apreciar. Eu vou lhe dar toda a liberdade, meu amado. Eu não vou trazer aqui um produto pronto. É você que vai colocar a cereja no bolo. E você que vai escolher se esse bolo é doce ou se esse bolo é amargo. A escolha, ela é isso mesmo. É sua. Então, o primeiro princípio, por meio dessa palavra, para tomarmos decisões sábias, porque estamos no ano da decisão, e eu espero fazer mais casamento nesse ano do que em qualquer outro ano. E olha que eu tenho a fama de pastor casamenteiro, estou quase tomando o lugar de Santo Antônio. Eu espero que Deus venha nos dar graça à nossa juventude, para que as portas venham se abrir, portas de emprego, portas de faculdades, de cursos profissionalizantes, que venhamos aprimorar, nos capacitarmos. Eu espero que esse ano realmente venha ser o ano da decisão, e nós chamamos à existência aquilo que não existe, porque fé é isso. Não é viver pelo que ver, é viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então, o primeiro princípio é: ore por sabedoria. Você está diante de uma decisão, você está diante de uma escolha. Ore pedindo a Deus a sabedoria. Essa é a grande diferença entre aqueles que alcançam o êxito e aqueles que vivem no fracasso. É a sabedoria. E o que a Bíblia nos diz, por gentileza, a projeção nos acompanha, que nós vamos caminhar agora em Tiago capítulo 1, versículo 5. Aqueles que trouxeram Bíblia, por gentileza, abra. Aqueles que não trouxeram, se aproxime de um crente, de preferência que não tenha celular. Tiago capítulo 1. Amém ou misericórdia? Eu ainda estou na misericórdia. Tiago capítulo 1, versículo 5. Ok. Ora, se algum de vós tem de falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, se você está prestes a tomar uma decisão, seja nos negócios, seja nas relações interpessoais, seja um investimento, seja lá o que for, ore ao Senhor pedindo sabedoria. Deus, concede-me essa graça da sabedoria. E nós percebemos em Davi um homem que ele sempre está diante de Deus pedindo essa sabedoria que o leva a orar em todo o tempo e o tempo todo, para que Deus os livrasse das mãos dos seus perseguidores. E ele está lá sempre orando ao Senhor, ao ponto que o Salmo 23 de sua autoria diz: prepara uma mesa na presença
dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice se transborda. Todos nós desejamos a morte dos nossos inimigos. Isso é a verdade, não é? Mas Davi, ele desejava vida, e vida longa, para que os seus inimigos contemplassem, testemunhassem, presenciassem e testificassem da vitória de Deus em sua vida. Que homem de sabedoria, né? Um homem de uma elevada sabedoria, que ele disse: Senhor, não peço que os meus inimigos morram, ao contrário, prepara uma mesa bem grande na presença deles, unge a minha cabeça com óleo e mostra que em todo tempo o Senhor esteve comigo e em todo tempo eu estive com o Senhor. Então para de orar para que o vizinho venha morrer, que a sogra venha desaparecer. Pede longos anos de vida, para que eles reconheçam que há Deus na sua vida, que há Deus na sua vida, que há Deus na sua vida. Portanto, você não tem sabedoria, porque a Bíblia diz que a ira humana não promove, não produz a justiça divina. A Bíblia diz isso. A ira humana não produz a justiça divina. E a Bíblia nos diz mais, que quando alguém se alegra com o castigo de Deus na vida do ímpio, Deus para de castigar o ímpio por causa dessa alegria que flui de uma maneira muito mal no coração daquele que se alegra da tragédia. Então vamos pedir a Deus sabedoria, e Davi pede sabedoria. Você vai olhar nos textos bíblicos, ele ora pelos seus inimigos. Ele está em todo tempo buscando estratégia para saber lidar com as situações. Então o primeiro princípio para tomarmos decisões, e a temática da mensagem é a sábia decisão. A sábia decisão, como alcançar a sábia decisão? Em primeiro lugar, ore pela sabedoria. Em segundo lugar, reflita sobre o caminho. Veja comigo Provérbios capítulo 4, versículo 26. Você vai lá agora, ao meio da Bíblia. Logo após Salmo, você vai encontrar Provérbios capítulo 4, versículo 26. Provérbios capítulo 4, versículo 26. Amém? Olha o que está escrito: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Ei, você é um ser racional, consciente. Pondere, reflita, analise. É isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmo. Em outra ocasião diz: examinai-vos a vós mesmo para saber se estão ou não na fé. Era essa frase que regia os gregos antigos, porque estava escrito no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o melhor e o maior conhecimento que há. Então reflita, pondere aonde você está caminhando, por onde você está caminhando, para que depois você não venha colocar a culpa em Deus, nem no diabo. Vai querer colocar uma dívida na conta do diabo, e olhe que a dívida dele já está para lá de Bagdá, né? Então não venha colocar a culpa em Deus, nem no diabo, quando a culpa é sua. Esse é o problema, sabe? Davi, ou melhor, Adão não reconheceu a culpa que era sua. Já Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu a culpa que era sua. Quando ele é confrontado, ele diz: eu pequei contra os céus e pequei contra a terra, cabra macho, para assumir, ao ponto de até dizer: não sou digno de ser rei. Ele colocou tudo à disposição de Deus. Gente, quando ele é confrontado, ele diz: olha, está tudo à disposição. No Salmo 51, o Salmo da oração, ele diz: não retires de mim o teu espírito, nem me repulses da tua presença. Ele não pede a Deus que não retires de mim a coroa, o cetro, o manto, o trono, o palácio real, as riquezas conquistadas, adquiridas. Nada disso importa. Ele reconhece que tudo que ele tinha adquirido, conquistado, era resultado da presença do Espírito Santo em sua vida. Porque antes dessa ação do Espírito Santo, ele era apenas um pastorzinho por trás das malhadas.
no anonimato. Ninguém via, ninguém sabia que existia, e até o seu pai esquece dele quando o profeta vem visitar a sua casa. O pai esquece de Davi. Já pensou um pai esquecer de um filho? Saul pergunta: olha, você não tem nenhum outro filho, não? Aí sabe, tem um. Ele está por lá. Mande chamá-lo. O profeta ainda insiste em chamar Davi e diz bem assim: a gente só vai sentar para comer quando ele chegar. A festa só começa quando um ungido e consagrado de Deus aparece. Tiveram que esperar Davi chegar. E quando o profeta vê Davi, o ignora. E Deus disse: olha, você vê aparência, você vê o estereótipo, mas eu, o Senhor, não vejo como o homem vê, eu sondo o coração. Isso significa que os teus pais e até os profetas de Deus podem errar em tecer julgamento ao teu respeito, mas Deus não erra, Ele sabe quem é você e Ele escolheu você. Pondere sobre os seus caminhos, reflita sobre esses caminhos. Sabe por quê, gente? Coisa triste é quando a gente começa a tomar decisões convenientes em nossas vidas. Tenha cuidado, que muita gente está falando aí: eu vou deixar Deus falar através das circunstâncias. Tenha cuidado. Isso pode se tornar uma armadilha do diabo para a sua vida. Se der tudo certo, é porque Deus está agindo. Nem sempre. Nem tudo que dá certo é necessariamente certo. Seja prudente, porque Sansão era o cara que fazia e tudo dava certo na vida dele, tudo dava certo. Até que um dia, a Bíblia diz que ele se despertou e percebeu que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Cortaram o seu cabelo, furaram os seus olhos, o algemaram e o arrastaram sobre as ruas. Tudo isso porque ele era um camarada que vivia de conveniências, sendo muito conveniente. Isso é comodidade. Nem tudo que dá certo é certo. Ouça a voz de Deus, não seja como Ló, que se encanta com as campinas de Jordão e não consulta o Senhor e diz: eu quero ir para lá. Ele foi, mas aquele lugar foi destruído. Aquela Sodoma e Gomorra foi fulminada por fogo. Então o lugar mais importante para se estar é na presença de Deus. Esse sempre será o melhor lugar. Em nome de Jesus, pondere, pondere, pondere. Até mesmo porque está escrito em Provérbios 14, versículo 12, acompanha comigo. Se você puder anotar, vai anotando aí, riscando. Se você for ver minha Bíblia, dificilmente você vai encontrar uma página que não é riscada. Até aquela página do meio, do Antigo Testamento e Novo Testamento é riscado. Provérbios 14, 12. Por que ponderar sobre o caminho, pastor? Sabe por quê? Porque está escrito assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim conduz a caminhos que você não consegue discernir, desvendar. Mas o fim há um abismo. E esse abismo, Deus chama a tua atenção e de repente você quebra a cara no final da história por ser teimoso. Mas não é porque Deus colocou esse abismo, é porque Deus já viu que esse abismo existia e tentou te orientar. Não vá, não vá. De repente você está no trânsito e você vê uma placa dizendo: não vire à direita. Há uns 100 metros de antecedência dessa situação. Não vire à direita. E quando chega nessa bifurcação, você vira à direita. E aí, você vai culpar quem? Você vai culpar a lei? Você vai culpar quem colocou aquela placa lá? Quem é que você vai culpar? A não ser a si mesmo? Foi você que infringiu as regras? Foi você que não respeitou os limites? E tudo na vida há limites. Jovens, preste atenção, tudo na vida que há limites. Pais, preste atenção, tudo na vida há limites.
Quando Potifar disse a Josué: você pode fazer tudo na minha casa, eu só quero saber do pão que eu como. Se vai ser pão doce, pão salgado, pão careca, pão dormido, pão francês. Eu só quero saber se é pão, como é o nome daquele pão que tu gosta? Integral, esse pão aí. Eu não quero nem conversa com ele. Só quero saber o pão que eu vou comer. Mas um dia a mulher de Potifar se engraçou com José. Disse: vem cá, menino. Você não viu não o que meu marido disse? Você pode fazer de tudo. Né? Ele disse: não. Jamais faria isso contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Sabe o que me deixa maravilhado? É que a lei não existia na época de José. Ela vem existir 430 anos depois, através de Moisés. Mas o que vale não é a lei em papel, é a lei gravada, registrada em nosso coração. E o que é isso? É o Espírito nos conscientizando que há limites. José prosperou na sua vida porque ele não era libertino. Ele reconheceu: há limite. Há um limite. Há um limite, amém? Tudo na vida há um limite, meu irmão. Então pondere o seu caminho, porque há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo darem caminho de morte. Quem quer morrer aqui? Olha só, rapaz, ninguém quer morrer, mesmo tendo a certeza que vai para a glória. Não é? É como diz o bom baiano: olha, eu sei que um dia eu vou, mas eu não estou com pressa. Ninguém quer morrer agora, né? Então cuidado com o caminho que você está seguindo. Cuidado com esse caminho, porque esse caminho pode te conduzir à morte. À morte. Eu louvo a Deus pela vida. Deus é o autor da vida. A morte entra como consequência do pecado. Eu louvo a Deus pela vida em abundância, que é mais do que o necessário, mais do que o suficiente. Quando Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E hoje eu sei o que é vida. E vida em abundância. Essa prosperidade que não significa somente ter, mas sobretudo não ter. Não ter medo. Não ter culpa. Não ter remorso. Não ter mágoa. Não ser escravo das trevas. Tantas coisas a prosperidade envolve. Prosperidade não se relaciona a quanto quem mais tem, mas quem menos precisa. Mas eu fico imaginando quantos jovens estavam comigo e na nossa juventude brincávamos, nos divertíamos e hoje não estão aqui para contar a história. Aqui na Tipo O tinha um Marco Galego. A gente andava para tudo que era lugar junto. Íamos para as festas. Me lembro que me converti, fui para o seminário e a notícia que eu tive foi que mataram aquele jovem. Vi em casa, vi na casa dele. Ele era mais próximo do que com os meus irmãos, mas a gente sempre estava junto. Um talento, né, meu padrasto Reginaldo? Chegou a jogar no Vitória, ele, não foi? Chegou a jogar no Vitória. De Ângelo foi Vitória, chegou a jogar no Bahia, um talento extraordinário, veio passar uns dias em Paulo Afonso, se envolveu com situações, caminhos, cujo fim é morte. E eu sei que eu não sou o único que tem essa experiência traumática. Qualquer um aqui pode olhar para o passado e ver pessoas que simplesmente se deram mal por terem escolhido um caminho mau. Então ore por sabedoria, reflita sobre o caminho. Terceiro lugar, procure conselhos. Essa é boa, gente. Vá para Provérbios 15. Você já está em 14, né? Vá para 15, versículo 22. Olha o que diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. A Bíblia diz que na multidão de conselho existe sabedoria, em outra versão. Na multidão de conselho existe sabedoria. Então, meu querido, você quer uma sábia decisão? A sábia decisão, ela se baseia em orar, pedindo a Deus sabedoria, refletir sobre o caminho, sobre suas escolhas, sobre as suas decisões, procurar conselhos. Ouça, 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 ouça.
A Bíblia diz: seja apto para ouvir, tardio para falar. Você já percebeu porque Deus lhe deu 2 ouvidos e uma boca só? Talvez Ele queira que você fale menos e ouça mais. Ou você ainda não entendeu? Ouça. Ouça. Quantos jovens inconsequentes. Eu uma vez fui assim. Cheguei para minha mãe, olha a ousadia. Eu estava afastado do evangelho, cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu quero minha herança. Eu fiz o que o filho pródigo fez, gente. Eu não sabia que pedir a herança era matar a mãe, porque a herança é algo que se dá quando a pessoa morre, né? Eu, conhecendo um pouco de Bíblia, cheguei e disse: mãe, eu quero minha herança. Ela disse: o que é isso, meu filho? Olha, eu quero comprar uma locadora assim, tal. Minha mãe: meu filho, pense. Não, eu quero investir, tal. Eu estava com 17, 18 anos. E ela me deu uma parte da herança, investi nessa locadora. Só que, rapaz, já diz o pessoal, escute, conselho de mãe, né? Conselho dos pais. Quando a gente começa, as coisas começam a fluir, a acontecer. Primeiro mês foi muito bom. Eu investi também uma moto que eu tinha nessa época, foi em 99, era uma moto estrada, acho que valia 15, 16 mil, acho que em torno disso. Além da moto, uma despesa que nós acabamos contraindo. E eu pensei: não, dentro de um ano eu tiro essa moto novamente. Aí o segundo mês vem com uma péssima notícia. Novidade tecnológica. Surgiu o DVD. Eu nas minhas fitas de VHS. Surgiu o DVD. E eu pensei: isso vai demorar. O DVD veio com uma avalanche. Depois eu estou lá com uma chave de fenda, tirando as prateleiras da minha locadora, colocando os VHS nas caixas, tirando de madrugada e chorando. Tudo isso porque não ouvi conselho. Simplesmente de uma forma inconsequente: chegou a minha hora, é agora. Quebrei a cara, gente, que decepção. Eu, como empresário, pode ter certeza que foi falência total. Foi uma péssima experiência. A Bíblia diz sobre isso: ouça o conselho. E outra, você está vendo que a pessoa que é superior à autoridade da sua vida está sendo irredutível, reticente, relutante? Leia Provérbios 21, versículo 1. Por gentileza, a projeção, coloca Provérbios 21, versículo 1. Veja o que está escrito lá. Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. O patrão não está permitindo, mamãe e papai não está abençoando, o pastor não está aprovando. Vai orar, irmão, porque o coração do rei, o coração da autoridade está nas mãos do Senhor, e esse o inclina conforme o seu querer. Quer saber quem entendeu isso? Esther foi uma mulher que entendeu isso. Espera aí, eu não vou conversar com o rei, não, antes de conversar com o rei dos reis. E botou o povo para orar, e botou o povo para jejuar. E de repente o que foi que Deus fez? Deus despedaçou o coração do rei. E o rei se encantou, Assuero, por Esther, ao ponto de ser um apaixonado, arriado aos 4 jantes. Não é nem os 4 pneus, né? Você vai ver uma história linda de amor quando uma mulher decidiu orar a Deus. Procure conselhos. Davi é um exemplo de conselho, sabe por quê? Houve um conselho que ele disse: é de Deus. Mas houve outro que ele disse: não é de Deus. Tenha discernimento. Você sempre será o sujeito. E o sujeito gera ação sobre o objeto. Não seja esponja. Por isso que na multidão do conselho existe sabedoria. Você vai descartar com discernimento o que presta e o que não presta. Eu aconselho você ter 2 sacolas. Uma normal para você colocar os conselhos bons e uma outra furada. Você lembra dos amigos conselheiros de Jó? Tudinho erraram. Tudinho deram fora. Se Jó fosse ouvir, endoidava. E
Então tenha 2 sacolas, ao ponto de que você vai experimentar daquilo que é bom e reter o que é melhor. A Bíblia não manda experimentar de tudo, experimentar daquilo que é bom. Até mesmo porque você não precisa experimentar de veneno para saber que veneno mata. Você não é tolo o suficiente para fazer isso. O conselho que Davi disse é de Deus foi Natã. E um conselho de confronto. Você errou, você está errado. Você está certo. Já quando ele tem a oportunidade de matar o rei, antecipar o seu reinado, de repente vem um oficial, quando Davi entra na caverna, puxa a espada do próprio rei, está prestes a degolar o rei, decapitá-lo. Chega um homem, um oficial, e diz bem assim: o teu Deus, ó Davi, usa até o nome de Deus, está vendo? Cuidado com as profetadas. O teu Deus, porque na Bíblia fala que houve profetas que foram subornados para falar em nome de Deus, sem nunca ter tido direção de Deus. E esse disse: o teu Deus, ó Davi, entregou o teu inimigo nas tuas mãos, vai e o destrói. Ele deixa a espada cair. É uma cena que eu fico vislumbrando. Jamais faria isso. Tocaria eu no ungido de Deus, ficaria impune. Ele sai da caverna e começa a gritar: ó Saul, meu rei, saiba que meu Deus hoje me entregou a tua vida, mas eu temi pela tua vida, porque ainda és ungido de Deus. Pode estar errado, mas ainda é ungido de Deus. Pode estar de uma forma irregular, mas ainda é ungido de Deus. Eu fico pensando, não é bem o que eu quero falar, mas de uma forma muito rápida, sucinta, direta, objetiva. Davi tinha alguns motivos para matar o rei, sabia? Primeiro motivo, Davi já tinha sido consagrado rei pelo maior profeta que existiu, isso um sacerdote, que foi Samuel, ungido na presença dos seus familiares. Segundo motivo, Davi já tinha caído na graça do povo. O povo gostava mais de Davi do que de Saul. A cantiga que existia naquela época é: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Terceiro motivo, legítima defesa. Legítima defesa. Os advogados aqui podem até me ajudar. Ele está se defendendo de alguém que já tentava matar várias e várias vezes. Quarto motivo, no fim de tudo ainda ouviu uma profetada: o teu Deus te entregou o teu inimigo, vai Davi. Mas ele não ouviu o conselho que vinha de fora. Ele preferiu ouvir o conselho que vinha de dentro. Por falar em conselho que vem de dentro, hoje mesmo, interessante, eu tive um tempo aqui com o Heraldo. O Heraldo passou umas 2 horas, 3 horas. Foi diácono dessa igreja, não é mais, porque não existe diaconato vitalício. Isso é fato e evidente. Mas é uma pessoa muito amada. Passei 2 horas e 3 horas, ele disse bem assim: pastor, eu lembro quando o senhor trouxe o vinho de Gramado para mim. E o senhor trouxe, ele lembrou, Vanessa, o vinho com a dedicatória. Quando a gente foi para Gramado, eu trouxe um vinho para ele, Heraldo, o nome dele e tudo. E eu lembrei disso, porque tem que ter muita sabedoria lidar com o vinho. Mas há um testemunho de Walt Manir. E um dia, quando ele se converteu, ele perguntou, em uma cultura que era totalmente permitida, ele disse: eu posso ou não posso tomar vinho? E estava toda a família reunida, e todos eram cristãos. Ele disse: é lógico que você pode, a gente já faz isso há muito tempo, até o pastor faz. Ele disse: mas eu preciso tirar essa dúvida. Ele disse: olha, então você pergunta ao pastor depois, porque ele agora aqui não está. Depois a história segue contando que quando ele viu o pastor, ele disse: pastor, ocorreu essa refeição entre familiares, tinha vinho na mesa, eu fiquei na dúvida, tomo ou não tomo, até que alguém disse: olha, depois você pergunta ao pastor se pode ou se não pode. E o pastor: e aí, o que você fez? Ele disse: todo mundo tomou, mas eu não tomei. E por que você não tomou? Foi porque o Senhor da minha vida disse que não era para eu tomar. O Senhor da minha história conhece os meus limites, conhece a minha estrutura, conhece as minhas condições, disse que não era para eu tomar, e eu não tomei. Entre tantos conselhos que existem, há um conselho que a voz do Espírito Santo tem que falar mais alto do que qualquer outra voz. Amém? Agora você, jovem, aprenda a ouvir conselho, viu? Jovem é inconsequente, mas eu costumo dizer: cavalo novo anda mais rápido, mas cavalo velho conhece a estrada.
Vassoura nova varre melhor, mais rápido. Mas a vassoura velha sabe onde fica a sujeira. Então respeite seus pais, respeite suas autoridades, seus professores, e saiba que quando eles dizem não, eles estão preservando determinados valores. Se você não concorda, olha aí outro ingrediente: vai orar. Porque como corrente de águas, volúvel, é o coração do rei em movimento, dinâmico. Na mão do Senhor, Ele o inclina para onde quer. Deus é que determina a direção das decisões do rei. Amém, irmão? Quantos estão entendendo o recado? Receba em nome de Jesus. Procure conselho. Quarto, eu considero essa aqui uma das mais importantes. Gente, segura aí, viu? Vamos para a verdade de busca a paz. Colossenses 3,15. Colossenses 3. Quem achar primeiro, diga amém. Eita, Jeová da glória. Colossenses, capítulo... Vão dizendo amém na medida que encontra aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Tem uns irmãos afiados em Bíblia aqui, viu? Colossenses 3,15. Bom, acho que só 4 pessoas encontrou, mas tudo bem. Colossenses 3,15. Olha só. Eu vou ler na minha versão e vou ler nessa versão, por gentileza. Se você perguntar, pastor, eu queria saber tomar decisão. Esse texto aqui é o mais importante para mim de toda a Bíblia. Quero enfatizar, esse texto aqui é o mais importante para mim do que toda a Bíblia. Olha o que é que vai dizer na minha versão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecido. Atentai-vos bem, o que o texto quer dizer. Deus fala através de visões, Deus fala através de sonhos, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de profecias, Deus fala através de conselhos, mas todos esses meios são falíveis. Todos esses meios são passíveis ao erro. Todavia existe uma forma de Deus falar que é inconfundível, mas precisa de muita maturidade e discernimento. É a paz. Olha o que o texto nos diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é árbitro? Árbitro é juiz. O que é que juiz faz? Julga entre o certo e o errado, o verdadeiro, o falso, o bem e o mal, luz e trevas. Então seja a paz de... Não é qualquer paz. Jesus disse: a minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo vem a dar. Não se turbe o vosso coração. A paz do mundo é comodidade, é conformismo, é conveniência. Não é essa paz. Paz não significa que está tudo bem, então eu estou em paz. Ei, Jesus sabia o que o aguardava em Jerusalém. Não era uma coroa, era uma cruz. Não era trono, mas açoites. E a Bíblia nos diz que ele alegrou o seu semblante perante os seus discípulos e disse: subamos para Jerusalém. Sabendo que era a morte que lhe aguardava, mas mesmo assim ele estava em paz. E quando ele está pendurado na cruz, por meio daqueles pregos, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo diante da dor, do insulto, do infortúnio, mesmo diante do desprezo, da rejeição, do abandono, do sofrimento, ele estava em paz. Essa paz não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que flui de dentro para fora. Quantos aqui estão em paz? Mesmo chorando em paz, mesmo na prova em paz, mesmo sendo perseguido em paz, mesmo diante de oposição em paz. Você está bem, meu irmão. Você está bem. Então esse aqui é o melhor versículo para mim. Às vezes as pessoas me procuram: pastor, eu quero aí, traz apresenta as dores, eu mostro logo a receita. Olha aqui, ó, esse é o diagnóstico. Não preciso fazer anamnésia nenhuma, é só dar esse remédio aqui, ó. Toma não sei quantas gotas por dia, você vai ficar bem. Seja a paz de Cristo em árbitro. Deixa Deus falar com você. E Deus fala através da paz. Davi era um homem que vivia perseguido, era muito perseguido, mas ele é um homem que compôs o Salmo 4, versículo 8, que diz o quê? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança.
não havia insônia, não havia Dramin, Lexotan, Diazepam, Rivotril, não havia nenhum tipo de remédio para acalentar a sua dor, mas no Senhor ele encontrava paz e paz para dormir. Tem muito rico miserável aí que não consegue dormir, gente. Rico, e eu conheço alguns miseráveis que dormem 3 horas por dia, 4 horas por dia, e vivem uma vida de tormento, de uma tribulação sem fim. Que não possui o dinheiro, mas é possuído pelo dinheiro, que não domina, mas é dominado, que não controla seus bens, mas é controlado pelos seus bens. Então, preze por essa paz que só encontramos em Deus. Esse é o 4º conselho. 5º conselho, esse é bom também, viu, gente? Estão formando o bolo aí, como é que tá? Estão formando a refeição aí? Eu estou botando os ingredientes, vocês estão formando aí. Oi? Vanessa está fazendo uma salada de fruta. Fica à vontade aí, viu? Vai juntando tudo aí, vai criando. Só não deixa queimar. Não confie em seu entendimento. Provérbios 3:5. Provérbios é o livro da sabedoria. Eu lembro quando eu entrei no seminário, o pastor Edécio, meu pastor, disse: leia Provérbios. Na primeira semana, eu li Provérbios. E depois, nunca mais deixei de ler. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Esse é bom, viu, gente? Escuta em nome de Jesus. Olha só. Ai. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie. Estribes é aquele negócio para subir em um cavalo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração. Como a gente está falando de Davi, algo que esses dias tem falado muito ao meu coração. Tenho vivido isso. A gente sempre prega aquilo que vive e não tem como desassociar o que somos do que vivemos. Em 1 Crônicas, capítulo 21, você vai ver, preste bem atenção aqui, você vai ver a Bíblia dizendo o seguinte: e Satanás incitou o coração de Davi para fazer censo em Israel. E Davi chamou o general Joabe e disse: olha, percorre sobre todo o território de Israel e faz um censo. Eu quero saber quantos soldados, guerreiros, homens valentes nós temos à nossa disposição para irmos para a batalha. Joabe disse: Senhor, não faça isso. Mas o texto nos diz que prevaleceu a decisão do rei. E Joabe foi. Só que Joabe achou aquilo tão paradoxal, tão contraditório, que Joabe não contou, escute bem, nem com a tribo de Benjamim, nem com a tribo de Levi. Depois Joabe traz a estatística, traz os números, e diz: está aqui, ó rei. Na hora o coração do rei se fechou. Deus aparece o rei e disse: escolhe 3 castigos. Os castigos são esses: durante 3 anos será perseguido pelas mãos dos teus inimigos. Primeiro. Segundo, durante 3 meses passarás fome. Terceiro, durante 3 dias a espada do Senhor virá sobre ti. Davi é demais, Davi é extraordinário. Davi disse: que caia eu na mão de Deus, mas não nas mãos do homem, porque Deus é misericordioso. Isso está escrito em 1 Crônicas 21. Ele escolheu. Primeiro dia, lá vem a mão de Deus. Matou 70 mil homens. Primeiro dia. Davi viu, leia 1 Crônicas 21, Davi viu o anjo com uma espada desembainhada. Para quem diz que anjo não tem espada, nem espada desembainhada, a Bíblia diz: querendo destruir Jerusalém. Não é matar alguns homens, é destruir uma cidade. Por causa de um homem que conquistou tudo em sua vida por causa da fé e da confiança num Deus vivo. E agora está confiando mais em estatísticas, em números, do que em Deus. Segundo dia, Davi se arrepende. Deus, que mal esse povo te fez. Eu errei. Eu sou culpado. Que caia sobre mim toda a sentença. Aí Deus é demais.
Deus disse: Davi, faz um sacrifício porque eu vou te perdoar. Mas imagine os 3 dias. Uma cidade ser destruída. Eu pergunto a você, em quem você confia, meu irmão? A pastora Vanessa contou algo aqui muito sério. O povo atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado com os pés enxutos. Isso é hilário. Isso é cômico. É Deus satirizando. Eu acho incrível quando Deus está satirizando, porque a Bíblia diz que Deus escarnece dos escarnecedores. Deus simplesmente ri, zomba daqueles que zombam. Eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque quando Sadraque, Mesaque e Abidnego entram na fornalha, aumenta a fornalha 7 vezes mais, mas quando eles saem, não havia nem cheiro de fumaça. Como Deus preserva os seus. Atravessar o mar com os pés enxutos, entrar na fornalha sem cheiro de fumaça. Pipaí? É ou não é ou não é? Não é assim que Deus faz? É assim que Deus é. É assim que Deus é. Ele surpreende a expectativa. Ele surpreende. Confia em teu Deus de todo o coração. Escute. Não te estribes. Quantas pessoas vão fazer vestibular quebra-cara? Confiou mais no conhecimento do que em Deus. Quantas pessoas às vezes têm uma habilidade melhor, uma aptidão até melhor, mas quebram a cara porque confiou mais em seus predicados do que em Deus. Escute uma coisa que eu vi certa feita e mudou a minha vida. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. É assim que eu subo toda vez que eu venho pregar aqui. Oro como se tudo dependesse de Deus, mas estudo como se tudo dependesse de mim. É assim. Uma vez Vanessa pegou na minha mão, a pastora Vanessa pegou na minha mão, aí eu fui pregar em algum lugar. Eita, você está transpirando. Eu disse: é. E está gelado. Eu disse: é. Você ainda fica nervoso? Vocês podem até não perceber. Aí eu disse: no dia que eu não ficar mais nervoso, eu deixo de ser pregador do Evangelho. Porque se esse dia chegar, eu estou tão autoconfiante que não há mais nem tensão no meu coração para recorrer a Deus pedindo direção e iluminação. Eu não quero que esse dia chegue. Eu gosto do nervosismo, da aflição, do drama, do dilema. Oi? A minha? Olha, ela está dizendo que está gelada. Eu gosto de ver o coração palpitando. Sabe? O espírito, a alma se estremecendo por dentro. Eu gosto de sentir o tremor e o temor do que significa estar no altar do Senhor. Não quero nunca perder essa sensibilidade. Isso é chamado. E eu sei quem me chamou. Não confie em teu entendimento. Não te estribes na promessa de homem, seja político, seja quem for. Confie no Senhor. Eu louvo a Deus pela minha vida ministerial, 12 anos de ministério. Tudo feito até aqui, gente, foi por fé e por ousadia. Algumas vezes interpretado como louco, e eu sei que até a volta de Jesus assim será. Mas é por esse Espírito que eu serei movido. A gente nunca fez nada aqui com saldo positivo, sabia? Nunca. Quando foi para rebocar essa igreja, não tinha saldo. Fizemos campanha, Deus proveu. É o que Jesus diz: olha, joga o anzol sobre o rio, tu vai pegar um peixinho, Pedro, e quando tu abrir o peixe, tu vai encontrar provisão para pagar o meu imposto e o teu imposto. Parece loucura, né? E seja então. Eu sei de uma coisa. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero sair da minha zona de conforto. Você já percebeu que ninguém pediu para Jesus para andar sobre as águas? Jesus viu
Jesus viu, ou melhor, Pedro viu Jesus andando sobre as águas. O que foi que ele disse? Mestre, se és tu, permita-me eu ir. Eu quero andar sobre as águas. E quem quer andar sobre as águas tem que sair do barco. Tem que sair do barco. Eu vivo inconformado com zona de conforto. Porque eu estou dizendo isso? Porque daqui a uns dias Deus vai nos dar direção. Eu já estou dizendo isso aqui para a gente comprar aquela casa. Casa da Esperança. Amém, Mariana? Finalmente alguém deu amém. Ontem foi assaltada pela segunda vez. Hoje, a primeira vez nós não tínhamos cerca. Hoje nós temos cerca e nós temos morador. Mesmo assim, invadiram aquela casa. E são crianças. E crianças que nós suspeitamos que cuidamos ou que algum tempo passou por nós. Mas eu não vou deixar de fazer o bem por causa de um ou por causa de dois. Um dia eu pensei em fechar essa casa. Deus disse, não toque neles. E eu percebi que não há nada que Deus ame mais do que órfãos, viúvas e estrangeiros. Vai ler a Bíblia, Pentateuco, que você vai perceber. Deus disse, não toque neles. E eu percebi que se eu tocar neles, eu vou ser tocado pelo Senhor. E eu não quero ser tocado por Deus nesse sentido. Então vamos comprar aquela casa, vamos destruir aquela casa. E vamos reconstruir algo que o nome de Deus venha a ser glorificado, que venha atender os carentes, os necessitados. E esse é o maior testemunho que a evangelizadora tem a dar na cidade de Paulo Afonso. Não fazemos marketing, não fazemos merchandising. Procuram-nos direto aí para sairmos na capa de revista. Não, nós não queremos isso. Nós só queremos trabalhar para Jesus. Só isso. Só isso. Só fazer o bem em todo tempo. E vamos comprar. O sonho da cidade evangelizadora não acabou. Foi doado um terreno de 17 hectares de terra para a igreja. Eu fui orar ao Senhor e Deus disse, não, agradeça, devolva. Seja gentil, seja cordial. Deus, como assim? Não. Eu disse, Deus, como assim não? Cheguei para a pessoa ficou sem entender, ficou perguntando, mas você... Eu disse, olha, foi Deus que falou, eu não posso, ainda que você queira me dar a caiçara toda, eu não posso aceitar. E Deus me fez lembrar daquilo que Ele fez com Abraão, quando um rei quis abençoar Abraão, Abraão disse, eu não posso aceitar, para que lá na frente você diga que nos fez prosperar. Deus fará isso acontecer da sua forma e do seu modo, no seu tempo, e todos verão que temos promessa de Deus. A cidade, o acampamento, a base, a evangelizadora vai sair. É um projeto que está no coração de Deus, e eu tenho certeza que vai sair. Quando sair, se prepare, meu irmão, que Deus vai abrir as portas dos céus e derramar maná sobre essa igreja, assim como sempre fez. Não confie em seu entendimento. Por fim, por último, vocês aí estão escrevendo, estão entendendo? Tá, Mariana, que parabéns, filha. Olha lá, está bonito. Ore por sabedoria, reflita sobre o caminho, procure conselho, busque a paz, não confie em seu entendimento. Por último, agrade-se do Senhor. Vamos a alguns textos bíblicos. Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Agrade-te do Senhor. O que é que está escrito? Deleita-te, em outra versão, agrada-te do Senhor. E Ele o quê? É simples demais, gente. Simples demais. Às vezes Gabriel e Sara, papai, me dê isso, me dê aquilo. Eu venho aqui, dê um beijinho, dê um abracinho. Aí eles dão. Agora eu peço o que vocês quiserem. Sabe, que prazer, que alegria você tem de dar ao filho quando o filho vem lá e sabe... Você sabe que ele está querendo lhe levar, mas você gosta daquilo, né? Do abraço, chega assim do nada, dá um abraço, já começa a ficar desconfiado, aí começa a alisar o seu cabelo, dá um beijinho, Sarinha, papai, eu te amo, papai, eu, nessas horas, até demais, aí, mas seu coração já está todo derretido, gente. Seu coração já está todo derretido. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então agrada-te também do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se agradar de Deus, se alegrar em Deus, na certeza que Ele
realizará o desejo do teu coração. Eu pergunto, qual é o desejo do teu coração? Você já parou para perceber que a Bíblia nos diz que Deus realiza em nós tanto desejar quanto efetuar segundo a sua vontade? Tanto querer quanto efetuar. Simples fato de desejar algo já tem uma direção de Deus. E a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quer conquistar o coração desse garotão? Conquista primeiro o coração de Deus. Quer conquistar o coração dessa garotona? Conquista primeiro o coração de Deus, porque se estiver conforme a sua vontade, Ele vai realizar esse anseio aí, gente. Você está tão jejuando tanto aí para conseguir. E cuidado, viu? Eu sempre digo isso. Você vai ouvir mensagens antigas, eu estou sempre sendo repetitivo e insisto em ser. Que pessoas vivem dizendo, pastor, ele parece um Brad Pitt, mas ele é cristão. Não, mas é um Brad Pitt, pastor. Depois, cadê o Brad? Ficou só o Pitbull, brabo, virado no tentem. E vocês homens não riem não, viu? Ri não. Que às vezes as mulheres chegam, que os homens chegam aqui dizendo, pastor, ela é tão linda, ela é tão bela, parece Angelina Jolie. Poxa. Aí depois de um tempo, aí eu disse, cadê a Angelina? Joim, pastor. Joim. Pensa mulher enjoada. A Angelina Jolie deixou de existir para existir o Joim. Gente, um joinho, né? Uma joinha não, é um joinho. A mulher virou um enjoio. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus disse em Atos 13, 22, através do Espírito Santo, e o evangelista Lucas que escreveu, dizendo o seguinte sobre Davi, né? A história sobre Davi, aqui a gente vai concluir. Achei Davi o meu servo segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mostrei aqui acertos e erros na vida de um homem que soube e não soube em diversas ocasiões fazer ou não fazer a escolha correta. Agora, o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que apesar dos pesares, Deus chamou ele de um homem segundo o seu coração. Por que Davi é um homem segundo o coração? Alguém sabe me responder? Realmente é uma pergunta, não é hipotética nem retórica, você pode responder. Por que Deus chamou Davi de um homem segundo o coração? Está nesse versículo a resposta. Por gentileza, abre o versículo que foi citado aí, Atos 13, 22. Está nesse versículo a resposta. Às vezes a gente fica perguntando por que Davi era um homem segundo o coração, por que Davi era um homem segundo o coração. Está aí. Você sabe que Davi pecou, Davi adulterou, Davi mandou matar, Davi sofreu infortúnios, não foi um exemplo de pai, não foi um exemplo de esposo, foi um excelente adorador, um grande combatente de guerra, mas como um pai de família foi um fracasso total. Mas mesmo assim Deus chama ele de um homem segundo o seu coração. E talvez você pergunte por quê? E tendo disposto a este, levantou-lhes como rei Davi, ao qual também dando testemunho disso. Olha que coisa interessante, a Bíblia nos diz que Deus está à procura dos fiéis da terra, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, mas quando Deus fala sobre Davi, Deus diz, achei. É forte, né, gente? Segura o manto aí. Achei o homem que tenho procurado, que será o único homem na história a ser reconhecido e considerado como um homem segundo o meu coração. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Por quê? Só isso. O que é que havia em Davi para se tornar um homem segundo o coração? Fazer a vontade de Deus. Errou como qualquer outro homem erra. Mas mesmo diante do erro, ele disse, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Se é para reconstruir a moral, o respeito, a dignidade que perdi, eu vou fazer isso. E ele escolheu o caminho das pedras, das pedradas. Ele vai seguindo o caminho, está muita pessoa tirando pedra em Davi.
E os soldados de Davi, os valentes de Davi, disseram: vamos matar esses homens, vamos fazer uma guerra. Davi disse: não. Eles estão sendo usados por Deus por isso. Baixou a cabeça, seguiu o caminho das críticas, das afrontas, das injúrias, das pedradas, porque quis fazer a vontade de Deus, não quis se eximir, não quis se omitir, não quis se esconder atrás de uma plantinha, como fez Adão. Eu estou aqui, se esse é o preço a pagar, aqui está minha cara a bater. Achei Davi. Eu espero que você, durante todo esse ano, venha fazer a sábia decisão, porque a gente vai se deparar com bifurcações no meio desse caminho, e você precisa da iluminação do Santo Espírito, para não enveredar por veredas tortuosas, cujo fim conduz à morte. E por fim eu encerro dizendo uma história que havia numa região onde existia um sábio homem, muito respeitado e temido pela sua sabedoria, onde sempre tinha a solução para toda situação e sempre havia uma palavra de inspiração para todos aqueles que procuravam. Eu creio que você de repente já ouviu essa história, mas reflita sobre isso mais uma vez. De repente um homem, um crítico disse: eu vou colocá-lo diante de uma situação capciosa, eu vou ser perspicaz e vou colocar ele diante de uma situação capciosa para saber se ele é sábio, porque eu não admito que ele seja o mais sábio de todos os homens desse reino. Então aquele homem pegou um pássaro e em um dia festivo, onde todos estavam presentes e alguns tinham a oportunidade de fazer uma pergunta pública, aquele homem ousou: eu tenho uma pergunta a fazer ao sábio. O sábio ancião disse: prossiga. E ele disse: esse pássaro que está aqui na minha mão, botou o pássaro atrás, nas suas costas, está vivo ou está morto? Um hiato se prolonga, silêncio paira, porque aquele homem perspicaz, diante de uma situação capciosa, muito malicioso, ele disse: se ele disser que está vivo, eu mato na minha mão. Se ele disser que está morto, eu solto o pássaro. E ficou aquele drama, aquele suspense no ar, aquele silêncio, até que de repente o sábio disse: eu tenho uma resposta. E aquele alvoroço na multidão, todos perplexos para ouvir as palavras do sábio. O sábio disse: eu tenho uma resposta, e a resposta é muito simples. Ela está em suas mãos. Ela está em suas mãos. Eu quero encerrar esse momento aqui dizendo que a resposta está em suas mãos. O destino, o rumo, o curso que você vai tomar a partir de agora, se é de vida ou se é de morte, está em suas mãos. Eu não posso ser responsável pelas suas decisões. Eu não posso ser responsável pelas suas escolhas. Mas eu venho com todo temor e com todo tremor vos lembrar que está em suas mãos. Essa é a sábia decisão, a se tomar e a se viver. Amém? Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.